temos aquela realidade ali da igreja, relatada em Atos, que não considerava nada seu e viviam de uma forma extremamente unida. Eu queria saber assim, como é que hoje nós, como jovens, que estamos nos empenhando nessa realidade de unidade, podemos enxergar aquela realidade da igreja que começou com os primeiros cristãos, a partir do nosso contexto hoje, Brasil, Goiânia, para que não vejamos aquela igreja como se ela fosse uma utopia, mas como um objetivo de sermos aquilo, de vivermos daquela forma. É isso. Eu creio que a primeira coisa que a gente precisa entender nesse contexto é que não era aquela igreja, é a igreja. Nós não somos outra igreja. Não existiram várias igrejas, existe uma única igreja que está sendo formada. Está sendo formada. Então, ela está sendo edificada. A igreja de Cristo. Não existe a igreja do primeiro século, existe a igreja no. Não existe a igreja da Europa e a igreja do Brasil, existe a igreja na Europa e no Brasil. É a mesma igreja, é uma só pessoa. Então, na verdade, o primeiro esforço nosso não é de desenvolver uma estrutura de práticas, mas de desenvolver uma consciência de que nós somos o mesmo povo. O mesmo espírito que operou aquilo, então aquilo não era um conjunto de regras tentando agradar a Deus. Aquilo era a forma que a igreja encontrava de viver e de se expressar, na medida em que ela era guiada pelo Espírito. Então, na medida em que o Espírito tinha essa liberdade, e tem essa liberdade de operar na igreja essa consciência, essa vai ser a nossa maneira de ser. Então, quanto mais consciente eu estou do propósito que eu cumpro e não do direito que eu tenho, menos senso de posse eu vou ter sobre as coisas. E mais sabedoria eu vou pedir para Deus para saber administrar isso bem em favor dos outros. Então é o que Paulo diz: ninguém vos engane com pressupostos humanos. Lá em 1 Coríntios, no final do capítulo 3 e 4, Paulo diz o quê? No final do capítulo 3 e início do capítulo 4. Ele diz o quê? Ninguém engane. Ninguém consegue alguma coisa a partir da sua própria capacidade. Ninguém consegue alguma coisa a partir do seu próprio esforço. Então ninguém pode chamar alguma coisa de propriamente sua. E aí Paulo diz o quê? Tudo é de vocês. Os apóstolos são de vocês, a história bíblica é de vocês, tudo é de vocês. Vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Então, na verdade, o ensinamento bíblico, a reflexão doutrinária, é para gerar em nós uma consciência histórica de propósito. Quem nós somos como povo de Deus dentro do seu propósito eterno, de modo que a minha vida se harmonize com esse propósito. Então tudo é nosso. A cidade é nossa, os recursos são nossos, e Deus colocou isso à nossa disposição. Quanto mais consciência eu tiver disso, melhor nós vamos administrar isso em favor das outras pessoas. Mas o nosso problema é que a gente não desenvolve essa consciência. E em lugar dessa consciência de responsabilidade daquilo que é comum, nós vamos adquirindo e vamos segmentando a vida naquilo que é a minha posse e o meu direito. Então, na verdade, isso é muito simples. Basta que a gente exercitasse o nosso entendimento, que a gente fosse sendo transformado em entendimento e sacrificando a nossa maneira humana de pensar. O problema é que nós estamos querendo que Deus abençoe nossa forma humana de viver. E isso é um esforço muito grande. Nós vamos gastar o resto da vida tentando converter Deus à nossa forma humana de viver. Isso está ficando complicado porque não são pessoas que nós estamos tentando converter. Está ficando complicado e difícil porque é Deus que nós estamos tentando converter. E eu quero dizer que Ele não vai se converter a essa forma humana de viver. Então, quanto menos eu insistir nisso, e eu prestar mais atenção ao que o Espírito Santo quer ensinar, e qual é a maneira original proposta por Deus e revelada de maneira absoluta em Cristo Jesus, tanto mais isso vai fluir naturalmente na nossa vida. Amém. Eu acho que a pergunta é simples. Nós consideramos a Bíblia como a palavra de Deus, a revelação de Deus para nós. E ela vai servir de orientação para todas as épocas, para os cristãos de todas as épocas. A questão é que no livro de Atos nós temos o relato de como a primeira igreja
ela nasceu e como ela se comportava. Inclusive, foi lido um texto que está relacionado com aquilo ali. O que nós podemos nos apropriar das Escrituras através da correta interpretação da mesma. No caso do livro de Atos, onde você tem um relato da igreja apostólica, você tem que fazer a distinção entre aquilo que é descritivo e era próprio do momento e aquilo que são princípios que valem para nós hoje. Exemplifico. Lá em Atos capítulo 2 está dizendo que os que tinham alguma coisa, eles vendiam tudo e traziam para os apóstolos. E aí então alguns grupos, através da história da igreja, eles entenderam que esse era o modelo de Deus para a igreja. E formaram comunidades em que as pessoas vendiam tudo que tinham e repartiam entre si. Formaram vilas e espaços onde eles viviam em família e tinham tudo em comum. Mas se você der uma olhada no contexto, a igreja começou com 120 pessoas. No dia de Pentecostes, 3.000 se converteram. A maioria daquele pessoal eram peregrinos que tinham vindo a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Ao se converter e quererem ficar em Jerusalém porque eles tinham achado o Messias, a esperança de Israel, isso criou um problema social para uma igreja que de 120 passa para 3.000. A maioria deles estrangeiros que não tinham de morar, não tinham trabalho, não tinham o que comer. Então, naquela situação, o certo era que quem tinha vendesse, entregasse aos apóstolos para fazer a distribuição. E aí você vai procurar nas cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas, se esse é o modelo que eles ensinam. E não é. Você não vai encontrar nenhuma indicação nas cartas de Paulo, Hebreus, Tiago, João, Pedro, absolutamente nada dizendo que eu, para ser crente, eu tenho que vender todas as minhas propriedades e dar aos irmãos pobres da igreja. Não tem nada dizendo. Está dizendo que eu devo contribuir, que eu devo ser generoso, 2 de Coríntios capítulo 8, 2 de Coríntios capítulo 9, mas o modelo de Jerusalém era por conta da situação que a igreja experimentou ao nascer. Então, ao fazer a distinção entre o que é descritivo e o que é normativo, nós podemos trazer esses princípios para nós hoje. O que a igreja de Jerusalém ensina é que nós temos que ter compaixão para com os irmãos necessitados, nós devemos atender à necessidade dos pobres e aqueles que têm devem dar generosamente e cuidar daqueles que não têm. Mas o modelo, a maneira como isso foi feito em Jerusalém, ela não é paradigma para nós, não é repetido nas cartas, você não vê mais nenhuma outra igreja fazendo isso. E a pergunta é até se deu certo, porque algum tempo depois você vai encontrar Paulo fazendo uma coleta nas igrejas da Judéia para levar dinheiro para a igreja de Jerusalém, porque a igreja estava passando necessidade, parece que o modelo não funcionou muito bem. Então, a gente precisa ter cuidado quando lê a Bíblia para importar o que você vê no livro de Atos, porque é um processo de transição, um processo descritivo, e precisamos ter sabedoria para ver o que são de fato os princípios que estão revelados ali, que vale para nós hoje. Qual a forma mais prática e relevante da igreja e do indivíduo do século XXI ser mais relevante na e para a sociedade, diante de um conceito e valores distorcidos de evangelização católica e evangélica implantada há 150 anos atrás? Gente, a questão de relevância, ela precisa ser entendida. O homem, ele não mudou praticamente em nada. Ele continua sendo um pecador caído, afastado de Deus, cujo interesse é dinheiro, sexo e guerra. A diferença é que hoje ele faz isso pela internet, mas sempre foi a mesma coisa. A necessidade básica do ser humano continua absolutamente a mesma. O evangelho, para salvar esse ser humano, ele não mudou. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Os salvos se organizam em igrejas locais para levar avante o reino de Deus. Então, o evangelho, o velho evangelho, ele sempre é relevante quando ele é pregado com clareza, com profundidade, com segurança, com coragem, ele sempre será relevante. Claro,
há maneiras ou há abordagens que você deve fazer ao levar esse evangelho que vão levar em conta aspectos da cultura, aspectos do momento, porque há questões hoje que não foram levantadas na geração anterior, mas elas não são tão determinantes a ponto de você comprometer o cerne do evangelho na sua apresentação. Então, eu creio que se a gente for bíblico, nós sempre seremos relevantes. Deus não mudou, o homem não mudou, o evangelho não mudou, a necessidade do homem continua absolutamente a mesma. E é claro, à medida que o evangelho é ensinado, que ele é pregado, ele tem esse poder de se adaptar à cultura, a qualquer língua, a qualquer nação. É impressionante esse poder que o evangelho tem. E ele naturalmente vai achar o caminho para isso. Mas não vamos pensar que relevância é a maior necessidade nossa. Volto a dizer, se a gente for bíblico, nós sempre seremos relevantes, sempre seremos. E dentro disso que está sendo compartilhado aqui, né, eu creio que algo que eu gostaria de acrescentar nisso, assim, no sentido de como que a igreja, a gente, respondendo essa pergunta, de como que nós podemos, como igreja, em todo o tempo, ter uma revelação fresca. Quando eu digo fresca, é santa. E quando eu digo santa, não é religiosa, é sem contaminação. De que maneira a gente pode responder à exortação de Jesus, que diz: limpem-se do fermento dos fariseus. E eu entendo que isso vem lá de Gênesis, em que a gente transforma o meio em fim. Então, toda vez que a gente transforma o meio em fim, nós invertemos o sentido e o propósito da nossa vida. O pecado foi como a gente ouviu uma sugestão de Satanás para transformar o meio em fim. Então, a igreja não é fim, ela é meio. O homem não é fim, ele é meio. A fé não é para que eu alcance os meus fins, mas é para que eu encontre a eficácia de ser meio. Então, a igreja é o meio de manifestação do reino de Deus e das suas virtudes. O cristão é o meio de revelação da natureza, da glória e do amor de Deus aos outros, para que os outros creiam e vejam o que nós também vimos. E a coisa é muito simples. Eu uso uma figura, e volta e meia em todo lugar eu uso essa figura, né? Então, se você... É uma figura bem clássica, porque ela fala daquilo que é o nosso fundamento de fé reformada. Somos salvos pela graça, mediante a fé, para boas obras. Então, isso é o segundo princípio criativo de Deus. Que Deus disse assim: façamos o homem para que ele seja uma imagem segundo a nossa semelhança. Então, Deus faz tudo o que ele faz para manifestar quem ele é. Então, de igual modo, nós deveríamos também fazer as coisas para manifestar, para revelar aquilo que nós já somos, e não o que nós gostaríamos de ser. E o diabo inverteu isso. Então, nós éramos um meio de revelação de uma natureza aperfeiçoada, bendita, divina, e o diabo colocou a gente na vida para ser o fim. E disse: olha, no dia em que você fizer a coisa certa, então você será. Então nós passamos a olhar para a vida como quem consome e não como quem abençoa. E eu creio que a relevância da igreja está em cada vez mais entender quem ela é, como expressão e meio de revelação das virtudes de Deus, que é o que Pedro diz. Ele nos fez povo santo, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de manifestar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu creio que a cura do nosso entendimento está em, à luz da palavra de Deus, a gente recuperar o nosso senso de propósito e deixar de usar a nossa espiritualidade pelo senso de necessidade. A Bíblia diz que a falta de entendimento fez com que a gente fizesse do nosso ventre o nosso Deus. Então hoje toda a nossa espiritualidade está voltada para o nosso ventre.
e não para a manifestação das virtudes de Deus. Pergunta para o Nicodemos, pastor Augusto Nicodemos. Olhando para a realidade do Brasil hoje, como nós, os reformados, à luz do pensamento antropológico de Calvino, podemos, em prática, pensar a nossa sociedade e atuar no cenário brasileiro? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ter uma resposta para ela. Primeiro, eu creio que o número de reformados no Brasil, ele ainda é insignificante diante do tamanho do nosso país para que possa causar algum impacto. Eu penso que os reformados, eles não representam nem 5% quando muito, né, do contingente evangélico brasileiro hoje. Então, o movimento vem crescendo, um número cada vez maior de pessoas professa apreciação pela fé reformada, e eu penso que a tendência é que haja realmente um crescimento, como está acontecendo no mundo todo. Eu penso que a partir do momento em que nós tivermos bons líderes, bons pastores, que tenham aquela cosmovisão reformada que eu expus para vocês na minha apresentação, e que eles invistam no treinamento dos membros da igreja como sendo agentes do reino de Deus, aonde eles estão, fazer com que os homens de negócio eles sejam bons patrões, sejam honestos, trabalhadores, que cuidem dos seus empregados, preparar jovens que queiram seguir a carreira política para serem vereadores na sua cidade, prefeitos na cidade, senadores. Preparem bons médicos que, muito mais do que apenas ajudar as pessoas na área de saúde, também dêem uma visão completa das necessidades que a pessoa tem. Advogados que trabalhem a questão do direito, e não somente o direito das pessoas com relação às suas propriedades e bens, mas os direitos civis fundamentais, como liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de consciência, que são liberdades que estão sendo muito ameaçadas hoje no Brasil pelo atual governo. Então, à medida que essa influência vai de dentro para fora, se espalhando pelo Brasil, eu creio que isso poderia ser o caminho. Não creio em ativismo político como sendo o caminho da igreja, para a igreja se afiliar a um partido político ou se identificar com determinado partido político. Não creio que isso vai ser a nossa solução, mas no trabalho que Jesus ensinou, de fazer discípulos. É esse o nosso alvo. Vamos preparar os jovens na nossa igreja para serem o futuro do nosso país nas diversas vocações para as quais Deus os chamou. E à medida que essa visão vai crescendo, eu creio que nós veremos alguma diferença. Mas tem muito trabalho pela frente, Infelizmente, como eu já disse, o tipo de evangelicalismo que chegou ao Brasil, ele já estava desconectado dessa visão integral ou global da ação do cristianismo em todas as esferas da vida. Mas nós podemos crer que, com o ressurgimento do interesse pelas antigas doutrinas da graça, talvez atrelado a isso venha outra vez a cosmovisão cristã. Essa é a expectativa que eu tenho, estamos apenas começando. Entre o pensamento da ortodoxia integral e da missão integral, elas entram em conflito em algum ponto? Um de cada vez. Nós teríamos que primeiro definir as duas coisas, para que aí nós possamos então confrontá-las e para ver no que é que elas coincidem ou não. A ortodoxia integral é um conceito relativamente novo que foi criado aqui pelo Mosaico, né? Mas eu sei que com isso eles estão querendo definir aquilo que eu chamei de cosmovisão reformada e que olha para a sociedade e os seus problemas a partir de alguns pressupostos que são queridos dentro da teologia reformada. A teologia de missão integral ela é muito variada. O nome encampa teólogos de diferentes persuasões, diferentes linhas. Alguns mantêm uma relação próxima com a teologia da libertação, outros menos. Outros mantêm uma relação mais profunda com o marxismo, outros não querem absolutamente nada a ver com o marxismo. Então,
teria que ver que linha da teologia de missão integral nós estamos falando, que tem uma linha bem evangélica, e essa aí eu não vejo muito conflito com a visão, a cosmovisão reformada, mas tem outras linhas também que vão, por exemplo, uma versão que eles não gostam de ser chamados de ser uma versão da teologia de missão integral, mas foi uma tentativa de um grupo mais liberal no sul do país, que começou a se chamar de teologia pública. E é um grupo que começou a trabalhar isso aí, mas não foi para frente. Mas é muito parecido com algumas das coisas que a teologia de missão integral às vezes defende. Então, se você pegar a teologia de missão integral na sua linha mais evangelical, então eles vão dizer exatamente a mesma coisa, que Cristo é Senhor do ser humano como um todo, que a igreja ela não pode se preocupar somente com a questão da salvação individual, mas ela tem que lembrar que Cristo morreu para resgatar a nossa alma e o nosso corpo também. Então há muitos pontos de coincidência. O que precisa haver da parte dessa linha mais evangelical de teologia de missão integral, às vezes a falta de reconhecimento de que eles não são os primeiros que estão dizendo isso. Precisa reconhecer que bem antes deles, os reformados já estavam dizendo esse tipo de coisa e fazendo esse tipo de coisa. É que eles entram num vácuo no Brasil em que a cosmovisão reformada está ausente. E a impressão que dá é que a teologia da missão integral é alguma coisa nova que vem resgatar o que nunca foi dito antes. Então, bom de um evento como esse, de um livro como esse que está sendo lançado, é para mostrar que desde a Reforma Protestante já tem essa integração de teologia e preocupação com os pobres. Então, como eu disse, é uma questão de definição de termos. Se você pegar a linha mais evangelical da teologia de missão integral, as diferenças elas são mínimas. Mas aí, como eu disse, a gente tem que definir o que é teologia de missão integral. Eu creio que de fato existem diferenças que não tem que ser necessariamente divergências. Então, o que acontece é que talvez essa reflexão da ortodoxia integral venha ajudar a compreender melhor a missão integral. Porque se a gente pensar a missão integral sem uma perspectiva de identidade, de natureza, de fundamento, de essência, apenas na perspectiva da necessidade, do desafio, da responsabilidade, isso facilmente pode se transformar em culpa ministerial. Então, a missão integral, ela é enfática em dizer qual é a responsabilidade, qual é o desafio, qual é a realidade que nos cerca, quais são as implicações e quais as ações que tem. Então, a missão integral, ela fala muito daquilo que é a missão propriamente dita, na sua abrangência, de alcançar o homem como um todo. Mas se a gente ficar aqui falando sobre missão e não aprofundar essa reflexão no sentido do agente dessa missão, nós facilmente podemos transformar isso num discurso e numa retórica de ordem, de comportamento e de atividade, não necessariamente de uma expressão de identidade. O que eu tenho compartilhado nos nossos fóruns de missão integral vai um pouco nessa reflexão, de que, na verdade, talvez a missão principal da missão integral não seja a afetação e a mudança do agente atendido, mas a transformação do agente da missão. Então há uma tendência da gente achar, por exemplo, no contexto da nossa missão integral, que a nossa missão é atender o pobre. E aí a gente pode ficar com a sensação de que o pobre atendido, a missão foi cumprida. E na verdade, não é a verdadeira, né? Mas a missão principal é a transformação da consciência do agente da missão. Então talvez o maior benefício da missão no fim seja a consciência de quem foi instrumento dela. E não propriamente o problema resolvido. Porque o problema poderia ser resolvido por um corvo.
que trouxesse uma comida no bico. Então, um corvo que traz a comida no bico é missionário? Um peixe que traz a moeda na boca é missionário? Ele supriu uma necessidade. Ele tinha uma moeda, tiraram a moeda da boca dele e pagaram uma taxa. O problema foi resolvido. Mas o peixe não foi salvo. Porque a salvação não estava em pagar a taxa e nem em satisfazer a fome do faminto, mas em transformar a consciência de alguém que não é corvo. Então não é o serviço feito, é a consciência que se forma. E se não há uma transformação da consciência do agente, nunca haverá uma transformação na consciência de quem é assistido. Nós vamos ter apenas problemas resolvidos e não uma sociedade transformada. Então, por isso que é importante essa reflexão ortodoxa da missão, para que a gente entenda que nós estamos aqui discutindo identidade, natureza e vocação, e não apenas discutindo quais são as necessidades que nos rodeiam, encontrando formas de atender isso sem que a consciência seja transformada, porque senão nós podemos gerar um sentimento de culpa e não de responsabilidade. Não sei se eu posso dar uma contribuição aqui também. Claro. A isso. Talvez uma coisa que a cosmovisão reformada, como ela se materializou na história, poderia dar uma contribuição para nós hoje da missão integral, é numa crítica que é feita às vezes à teologia de missão integral, que embora ela se denomine integral, mas ela foca muito na questão da pobreza. Enquanto que a cosmovisão reformada ela é muito mais ampla. Ela quer o senhorio de Cristo sobre arte, sobre cultura, sobre educação, sobre política. E parece que no Brasil a teologia de missão integral ficou só no resgate da pobreza. Eu não vejo muito esforço ou muita coisa falando assim, vamos preparar professores universitários, né? Vamos preparar bons economistas, vamos preparar gente nas artes, quando na verdade a reforma ela afetou tudo isso, ela mudou. Porque ela afetou a consciência. Né? Não é? É isso que ela afetou a consciência e não os problemas. Fora. Exatamente. Então nós podemos ter problemas melhor resolvidos se nós tivermos uma consciência melhor das relações. É importante entender, porque olha, amado, do jeito que às vezes a gente está tratando a nossa fé, me permito dizer isso porque o tempo vai acabar mesmo. É porque é o seguinte, nós estamos aqui ficando com a sensação de que nós estamos fazendo um favor para alguém. No fim é como se a gente desse e não como se a gente repartisse. E ninguém aqui está na posição de dar nada. Porque se é graça, ninguém tem nada para dar. É uma consciência que compartilha e não a necessidade de dar. Amém? É a oportunidade de conhecer o outro, talvez como a melhor expressão de mim mesmo. Amém? Em nome de Jesus. Enxergam a possibilidade de integração interdenominacional das igrejas como meio de aperfeiçoamento do anúncio do verdadeiro evangelho? Ou isso é utopia? É interessante, né, que tem um autor, me deu um branco no nome dele aqui, daqui a pouco eu lembro. É o Jeremias Burroughs. Ele diz uma coisa interessante, ele fala do benefício das denominações, né? Que só há verdadeira maturidade e só há verdadeira unidade a partir da consciência denominacional. Então ele vai falando da importância denominacional. Se a gente entendesse a denominação como expressão das características, se a gente entendesse a denominação na composição da pessoa toda e não da individualidade. Então eu ainda acredito e continuo acreditando e vou morrer acreditando que a gente pode viver um ambiente de maior respeito denominacional. Eu não acredito na unidade da unificação. Eu não acredito que seria saudável a gente não ter essas expressões denominacionais.
Eu acho que o nosso problema não são as denominações, é a forma como nós individualizamos cada uma delas e tornamos cada uma delas um fim em si mesmo, uma representação independente e autônoma de alguma coisa. E aí não há respeito pelo todo. Eu entendo que a liderança, a forma de liderança que Deus usou para herdar, se é que a gente pode usar isso como uma metáfora, a experiência de Josué na ocupação da Terra Prometida, e a forma de liderança que Josué deixou para ocupar a Terra Prometida foi uma forma de liderança colegiada. Ou seja, ele deixou um modelo denominacional, em que cada tribo representava uma família. Então havia uma representação peculiar de vocação, característica, função e propósito na composição do todo. Então era Judá, era Benjamim. Então isso era uma composição funcional. E eles se respeitavam, sabendo qual era a função. O nosso problema hoje é que isso virou uma coisa de criança, ninguém se respeita, a gente trata isso de forma autônoma e cada um quer representar tudo em si mesmo. Não há reconhecimento do outro, né? Não há valorização do outro. Então eu acredito que se a gente amadurece, se nós vamos amadurecendo como igreja, a gente conseguiria viver uma harmonia, sem anular, sem necessariamente ter que massificar isso, né? Então eu não vejo problema. Eu vivi uma experiência e vivo, talvez por fruto lá da nossa experiência na nossa cidade, na Uberlândia, em que nós temos um conselho de pastores lá que funciona há 27 anos. Há 27 anos esse conselho se reúne semanalmente e comunga, compartilha, discute os problemas da cidade em comum, a respeito pelas características. E eu entendo que, então, isso é possível. Eu acredito nessa forma, tenho esperança e me empenho para que isso aconteça. Consigo conviver com as diferenças e entendendo que é possível a gente ter essa harmonização funcional. Eu quero concordar totalmente com você, Paulo, nessa sua perspectiva. Eu acho que pensar na abolição das denominações em prol da unidade é utópico mesmo e acho que não. Se esse é o projeto que vocês têm no Mosaico, pode esquecer. Não é esse. Não vai. Senão não contempla a diversidade, né? É isso aí. Mas eu creio nisso, em respeito, em cooperação com aqueles que professam a mesma fé que nós professamos, e as divergências são secundárias, em questões que não afetam as questões essenciais. Então, estou totalmente de acordo contigo. A verdade dos cristãos em serem políticos ou politizados e fazerem justiça é porque não entendemos quem somos ou porque não sabemos como fazer política? Há um pressuposto falso aí na pergunta, porque isso aí só é verdade no Brasil. Porque na Europa, por exemplo, o sistema político, a participação, pelo menos na época depois da Reforma Protestante, muito tempo depois e até bem recentemente, os cristãos desempenham um papel extraordinário. Há 10 anos atrás eu trouxe um senador holandês para falar na Universidade Mackenzie sobre tecnologia. Ele é senador e professor numa universidade lá na Holanda. E o senador lá não ganha salário, né? Aí já acaba toda a corrupção aí, né? Não ganha. É um serviço que ele faz, ele presta. Uma vocação que ele entende. E o sujeito extremamente simples, ele falando lá dos trabalhos do parlamento, como é que ele se envolvia para discutir as questões lá na Holanda. Um cristão belíssimo no seu testemunho, e assim por diante. Então, há exemplos também em outros países de cristãos que exerceram um papel político, como Abraham Kuyper, né, na própria Holanda, né, exerceu, já falei da Holanda, outros países fazem isso também. Então o problema é que o Brasil não tem tradição nisso, dos evangélicos de exercerem uma influência sadia na cultura, na política e na economia, como aconteceu com outros países que foram colonizados pelos protestantes. Nós somos colonizados
é pelo romanismo, né, para usar aquela expressão, né? Nós somos colonizados pelo romanismo, que não consegue, por alguma razão, não consegue integrar bem essas coisas. Então, eu creio que falta tradição nossa. Precisamos recuperar esse nosso passado, adaptá-lo ao Brasil e aprender a fazer política sem se corromper. Qual o caminho? Fazer a boa política. É o crescimento dessa consciência no meio da própria igreja. A igreja hoje está muito preocupada com o que domina hoje os evangélicos no Brasil. Louvorzão gospel, teologia da prosperidade, são essas igrejas neopentecostais que ensinam um evangelho que não tem nada a ver com o nosso evangelho. Se você for pegar de verdade o evangelicalismo no Brasil, ele é bem menor do que os números dizem. As estatísticas que falam aí que nós somos 1/4 da população brasileira, mas que tipo de evangelho que eles estão contando, né? O que é que eles consideram como evangelho? Então, à medida que há um despertamento pelo evangelho bíblico, pelo comportamento e pela ética bíblicos do nosso país, e eu espero que pregação expositiva por parte dos pastores, mais ensino de Bíblia sério promova isso, aí nós vamos poder ver a influência numa próxima geração. Essa agora não acredito, mas uma próxima geração, quem sabe, de gente comprometida com valores cristãos que possa influenciar a sociedade. Mas do jeito que está, não está indo bom, não. Lembra que eu sou milenista. Eu queria ser um pouco mais radical nesse negócio. Bem mais radical. Eu acho que hoje a comunidade evangélica no Brasil, ela não está com dificuldade de fazer política, não. Ela está com dificuldade de fazer tudo. Ela está com dificuldade de fazer casamento, ela está com dificuldade de fazer empresa, ela está com dificuldade de fazer louvor, ela está com dificuldade de fazer culto, ela está com dificuldade de fazer oração. O que está em cima dos nossos montes hoje, nas campanhas de oração, é vergonhoso. O que o povo está procurando em cima do monte hoje, só Satanás para satisfazer. Porque ninguém está procurando subir no monte para fazer sacrifício, mas para ser abençoado. E quem prometeu bens nessa vida para quem subisse no monte foi Satanás, não foi o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem prometeu favores e benefícios para quem cantasse muito, e louvasse muito, e rezasse muito, foi Satanás, não foi o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem falou que culto é forma de ser beneficiado foi Satanás. Quem falou que anjo ia proteger a gente das mancadas que a gente faz, porque não buscou a direção de Deus, foi Satanás, não foi o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos com dificuldade de tudo. Nós estamos com dificuldade de escolher que faculdade nossos filhos vão fazer e ajudar eles a entender isso. Porque hoje os nossos jovens estão sendo ensinados a procurar profissões que dão dinheiro e não que contemplam suas vocações. Nós estamos com dificuldade de sustentar um casamento difícil. Nós estamos com dificuldade de vender um produto honestamente, sem locupletar de lucro exagerado. Porque o nosso conceito de riqueza é como é que nós vamos tomar a riqueza do bolso do outro e passar para o nosso bolso. E ainda estamos achando que Deus abençoa as pessoas quando elas oram, porque fica mais fácil ela tomar o dinheiro dos outros e fazer negócios vantajosos. Então não é só com política que nós estamos tendo dificuldade, não. A dificuldade que nós estamos tendo com política, estão indo para lá nossas piores crianças. Porque nós estamos insistindo em viver um evangelho de menino. Porque o tipo de pregação que nós estamos ouvindo está nos infantilizando. Nós estamos nos tornando um povo infantilizado, que tem no seu... Então não é só o Planalto Central lá, não é só a Câmara dos Deputados lá, não é só o Senado que está sofrendo. As famílias estão sofrendo. O comércio está sofrendo. As escolas estão sofrendo. Os hospitais estão sofrendo. E estão sofrendo a presença de médicos crentes,
Tem muito médico crente no Brasil praticando medicina ruim. Tem muito comerciante no Brasil crente praticando comércio ruim. Tem muito marido e mulher no Brasil praticando casamento ruim. E nós estamos achando que a nossa fé vai nos dar um país bom. Uma igreja que lamenta o país que tem, faz esse país sofrer a igreja que tem. Nós estamos obrigando as nossas famílias, o nosso comércio, as nossas prefeituras, os nossos hospitais e as nossas escolas. Nós estamos obrigando essa gente a sofrer a igreja ruim que nós estamos oferecendo. E nós estamos oferecendo uma igreja ruim porque a gente está insistindo em permanecer criança. Nosso louvor está ruim porque é louvor de criança. O que nós estamos chamando de avivamento hoje no Brasil, que é encher um estádio com 20 mil pessoas que entram em êxtase espiritual porque ouviram boa música. Se isso é avivamento, então Luan Santana é avivamento. Porque todo mundo sai de lá de dentro do mesmo jeito. Sai de lá cheio de fotografia para postar no Instagram e no Facebook. E doido para comprar o CD e o DVD. Mas a multidão que deixou o estádio depois daquele culto e a multidão que deixou o estádio depois do show é a mesma. Com as mesmas necessidades, com as mesmas prioridades e com os mesmos apetites. E tentando se satisfazer da mesma forma. A coisa é muito mais rasa. Passa pelo seu namoro. E não pelo prefeito da sua cidade. Passa pela escolha da sua profissão. E não pelo vereador corrupto da sua cidade. Passa pelos seus motivos de fazer comércio. E não pela presidente desse país. Esse país está sofrendo a falta de referências. E as referências não estão lá, estão aqui. Nós temos que sair daqui gente adulta. Que para de pensar como menino, agir como menino e querer como menino. Nós estamos com um problema em todas as áreas desse país. Todas elas. É um engano a gente pensar que políticos melhores vão nos entregar um país melhor. Uma igreja melhor pode fazer esse país ficar melhor. Em nome de Jesus. Pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que deixar de ser menino. A pobreza brasileira seja a maior manifestação da omissão da Igreja Reformada no Brasil. Por que a atuação das nossas igrejas ainda é tão tímida? E quando existe essa atuação, são ações pontuais e imediatas, e não de desenvolvimento, onde uma igreja se compromete inteiramente em mudar a realidade onde ela está inserida. Você repete a primeira parte aí, por favor. Talvez a pobreza brasileira seja a maior manifestação da omissão da Igreja Reformada no Brasil. Por que a atuação das nossas igrejas ainda é tão tímida? Eu acho que precisa um exercício muito grande de imaginação para colocar a culpa da pobreza em qualquer igreja. O propósito da igreja não é acabar com pobreza. Paulo acabou de dizer que quem prometeu bens à humanidade foi o diabo. Jesus disse: o pobre sempre vocês terão com vocês. Então dizer que colocar a culpa da pobreza de uma nação em cima de um ramo de uma igreja é um exercício de imaginação muito grande, né? Não tem qualquer fundamentação esse tipo de... Não merece nenhuma resposta, desculpa. Sinceramente, eu não acredito que a pobreza
não é a pobreza, é a injustiça. O reino de Deus não é riqueza, nem pobreza, não é comida, nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Nosso problema não é pobreza, nosso problema é falta de justiça. Maridos que não são justos com as suas esposas, esposas que não são justas com seus maridos, pais que não são justos com seus filhos, filhos que não são justos com seus pais, comerciantes que não são justos com os seus clientes, clientes que não são justos com os comerciantes. Então o problema não é pobreza, é justiça. É justiça. Então, a pobreza não é responsabilidade da igreja. Pobreza está no caminho da igreja, porque a responsabilidade da igreja é justiça. E na medida que nossa responsabilidade é justiça, nós vamos também passar pelo caminho da pobreza. E quando a gente passar pela pobreza, a gente faz justiça ao pobre.